Bom dia, nono ano! E aí, pessoal, todo mundo bem? Vamos lá? Hoje nós vamos começar a nossa apostila, a nossa última apostila, apostila número 4, tá? Coloquei aqui para vocês o nosso assunto hoje. Turmas 901 e 902. Essa aula vocês vão assistir no dia 26 de outubro. Tag questions, tá? Gente, quando nós pensamos em tag questions, o que seria isso? Aí o que eu pensei? Vou começar colocando algumas informações em língua portuguesa e depois nós vamos seguir para os exemplos. Combinado? Então olha isso, ó. Usada para checar ou confirmar uma informação. Então quando eu penso numa tag, eu utilizo essa tag exatamente com o intuito. Ou eu checo ou eu confirmo. Segundo, é uma resposta curta que fica depois da afirmação ou negação. Então eu tenho uma resposta curta. Essa resposta ela sempre ficará no final da frase com ponto de interrogação, tá? Então é uma resposta curta que vai ficar no final, ou da afirmação ou da negação. Deve usar a abreviada. Essa forma abreviada, o que eu vou dizer para vocês é o seguinte: quando eu penso em forma abreviada, lembrando que nós temos aqui, ó, se eu pensasse em is, not, the contracted form, I use isn't. Se nós temos, if you have are, not, in the contracted form, I use aren't. Se eu tenho, if I have, not, in the contracted form, I use haven't, tá? E aí, todos os auxiliares aí, vocês já sabem que a forma abreviada é essa forma aqui. Tudo bem? Nesse caso, o que eu preciso que vocês analisem? Gente, quando vier o auxiliar, é fácil. Quando o auxiliar se fizer presente dentro da oração, é muito tranquilo você colocar a tag. Agora, quando não tem o auxiliar, o aluno vai precisar analisar qual é o tempo verbal. Percebam, quando trabalha tag, parte-se do pressuposto que o aluno já conhece o presente simples, o present continuous, o present perfect, o simple past, o past continuous, o past perfect, e daí vai. Os modais, os verbos modais. Então, nesse contexto, é importante que vocês analisem sempre se tem um verbo auxiliar. Pois bem, Márcia, não tem um verbo auxiliar. O que eu faço? Você tem que saber qual é o auxiliar daquele tempo verbal. Vejam os exemplos que eu coloquei aqui para vocês. Ok, guys, look at the examples. She's tired. Vejam, she's tired. Então eu tenho o is, tá? Aqui, na verdade, ele é o verbo principal, só tem esse verbo na oração. Então eu tenho o is como verbo principal. Tudo bem, é dele mesmo que eu preciso, tá? Como aqui está afirmando she is tired, é uma afirmação. E aí o que vai acontecer na tag? A tag nega. Gente, o macete é, se o contexto afirma, a tag nega. Se o contexto nega, a tag afirma. É o oposto. Então eu vou ter sempre um positivo e um negativo. Se eu tenho negativo, a tag é positiva. Se eu tenho positivo, a tag é negativa, tá? Sempre assim. Então quando eu falei, ó, she's tired, isn't she? Isn't she? Vejam que ali eu usei a forma abreviada. E detalhe, a tag, como é formada? Uma coisa legal, ó. A tag, eu sempre vou ter o verbo mais verb plus subject. Sempre o verbo mais o sujeito. Tá, gente? A tag é formada pelo verbo mais o sujeito. Nunca o sujeito e depois o verbo. Por que eu estou colocando isso? Ah, mas nós vimos nos exemplos. É porque os alunos trocam na hora da avaliação, tá? Então aqui, olha, afirmou. Então eu neguei, tá? Vamos lá. Coloquei o segundo como modal. He can go. Can he? He can go. Can he? É como se eu dissesse, ele não pode ir. Ele pode? A primeira, ela está cansada. Ela não está? No português, nós não falamos assim,
no finalzinho de algumas colocações, não é? Nós não usamos esse não é? Tem algumas pessoas que dizem, né? O né é coloquial. Esse não é a nossa tag no português. No inglês, a tag, ela tem, não, além do não, ela tem o sujeito, ok? Então, quando colocou, ó, he can't go, can he? Agora, olha isso, ó, you, will study more. Will, ó, tem o auxiliar. Até agora estão fáceis, né? Tem o auxiliar, will. Aí a tag, want, you, what you? Vejam que a tag, ela negou. Até agora tudo está afirmando. Aqui, ó. Aqui negou, não negou? Por isso que aqui afirmou. Vou envolver aqui para vocês verem, ó. Aqui afirmou. You will study more. When you, ó, negou. Viu? Quando afirma de um lado, nega do outro. The cat was sick. Afirmou. Beleza. Quando afirma, o que acontece aqui? Ó, the cat was sick. Wasn't it? Negou. Bem tranquilo. Mas viram que eu não coloquei was not, eu usei wasn't. Viram que eu não coloquei will not, eu usei won't. Não podem, nós não podemos usar a forma cheia. In this case, it's necessary that you use the contract form. Nesse caso, é necessário que vocês usem a forma abreviada, tá? They haven't, ó, negou, pessoal. Olha aqui, ó, a partículazinha aqui, ó. They have made it. Have they? Ó. Eles não fizeram isso. Eles fizeram? A tag é essa. Eles fizeram? Tá? Jess went, firmou, went to school. Epa, chegamos no problema. Vejam o seguinte. No primeiro, nós temos o the verb be in the simple present. No segundo, nós temos o auxiliary verb can. No terceiro, nós temos o simple future. Então, nós temos o auxiliar will. No quarto, nós temos the verb be in the past, was. No quinto, nós temos o present perfect, have, o have, tá? Agora, no próximo, nós temos assim, ó, Jess went to school. Pay attention. Went, these verbs, what is the tense of this verb? Qual é o tempo desse verbo? The verb is in the simple past. Ok, guys, simple past. Do you know? What is the auxiliary verb? Qual é o verbo auxiliar? O verbo auxiliar do passado simples é o did. Lembra que nós usamos? O did para todas as pessoas. Então, olha aqui, ó. Jess went to school. Didn't, neguei. Didn't she? A Jess foi para a escola, ela não foi? Essa é a tag. Colocando assim em português que aí vocês conseguem perceber. Kate washes her hair. Kate washes her hair. Doesn't she? Por que eu usei o doesn't? Porque esse washes, vocês devem lembrar que o verbo quando é acrescido é S, é aquela regrinha lá do simple present nas terceiras pessoas. Então eu usei um verbo no simple present, o auxiliar na terceira pessoa é o does. Então eu preciso desse conhecimento para conseguir completar a minha tag. Tudo bem? Bom, aqui nós conseguimos entender o que é uma tag. Só para recortar antes de chegar nas exceções. Quando eu penso numa tag, é uma resposta curta que fica no final da frase. Se a frase afirma, eu nego. Se a frase nega, eu afirmo. Ok? Lembrando que na tag primeiro vem o verbo e depois o sujeito. E quando eu nego, eu preciso usar a forma abreviada. Tranquilo, pessoal? Bem tranquilo. Gente, eu coloquei 2 exceções. O livro não trouxe nenhuma. Depois, no médio, vocês vão conhecer as outras exceções, tá? Eu olhei lá nos exercícios do livro, as páginas que vocês vão realizar, que na verdade são 3, não tem nenhuma exceção. Mas eu coloquei aqui 2, tá? Olha o que acontece. Eu disse que nós temos que usar a forma abreviada, tá? Então, I'm happy. I'm happy. Usei aqui o be no simple present, tá? The verb be in the present. I am happy. Aren't I? Olha o que aconteceu aqui. Mas espera aí, não seria am not? Eu não falei para vocês que nós temos que usar a forma abreviada?
Eu tenho como abreviar, vê se vocês... Aqui, ó, eu tenho como abreviar isso aqui? Aí alguns vão falar assim, tem sim, Márcia, eu já vi música assim, ó, and. Só que nós estamos falando, deixar assim para vocês olharem a bagunça que eu estou fazendo aqui, né? Nós estamos falando da língua inglesa culta. Eu não estou falando da língua inglesa coloquial. Eu não estou falando da liberdade na composição de música. Estou falando da língua inglesa culta. Então, o am not, eu não tenho como abreviar o am not. Por esse motivo, é uma exceção. Então, se eu tenho I'm, eu vou usar aren't I. Olha isso. Tá? É uma exceção. Se tem o am, eu vou usar o aren't I. Gente, quando falo em exceção, sempre cai na prova. Eu vou fazer até um adendozinho aqui rapidinho. Lembra quando eu falei para vocês que o verbo be, the verb be, in the second conditional, não, nem second, né? In the conditionals, in general, nas condicionais, em geral, nós não usaríamos o was, nós usaríamos o were para todas as pessoas. Eu coloquei uma questão na prova e 90% dos alunos erraram. Então, vocês precisam ficar atentos em relação às exceções. Combinado? Vamos lá. Começou com let's dance, shall we? Começou com let's. Aqui eu usei o dance, eu posso usar o let's jump, eu posso usar o let's swim, posso usar o let's go out, posso usar o let's walk, posso usar o let's work, posso usar o let's study. Vocês vão sempre usar o quê? Shall we? Tá? Então, esse shall we é mesmo, começou com convite, shall we. Esse shall, esse modal, shall we, é exatamente para convite. Então, se tem let's, é convite. Se é convite, in this case, I use shall we. Tudo bem? Gente, é isso. Nós trabalhamos aí hoje tag. A tag é uma matéria que, se o aluno prestar atenção, ele não erra. Eu só vejo uma preocupação na tag, que é a questão de o aluno saber qual é o tempo verbal, porque aí quando ele sabe o tempo, ele identifica com tranquilidade qual é o auxiliar. Ok? Bye, bye.